Angolanos e angolanas, caros compatriotas, amigos de Angola. Ontem nós assistimos, portanto, centenas de milhares de angolanos fluírem às salas das festas organizadas pelas embaixadas de Angola através do mundo. Com certeza, ontem foi o dia da independência de Angola. Esta data que deveria ser celebrada, regozijada pelo todos os angolanos, de Cabinda ao Cunene, do mar ao leste, do norte ao sul, de leste a oeste. Infelizmente, se eu questionar todos esses angolanos que fluíram às festas ontem, de 11 de novembro ontem, eu acho que não terei a resposta desejada. Por quê? Porque o objetivo principal desses angolanos que fluíram às embaixadas e às salas das festas, ou às salas de festa, de 11 de novembro ontem, não sabe absolutamente porquê que foram nesta festa. Talvez o único objetivo para a maioria deles é beber e dançar, comer, como nunca comeram e nunca beberam. Eu acho que é muito importante para que cada povo conheça a sua história. Cada povo conhece a sua cultura. E cada povo conhece a realidade do seu país. Isto é imperativo para todos os povos do mundo. Entretanto, ontem os mal informados ou ignorantes de Angola fluíram às salas das festas. Beberam, comeram, bundaram, vomitaram, gastaram milhares de centenas de dólares ou euros, kwanzas, só para festejar uma data de mortes, uma data sem ideia, uma data sem conhecimento, o 11 de novembro. O 11 de novembro realmente deveria ser a festa de todos os angolanos. Num verdadeiro Estado independente, livre, onde todos os cidadãos revejam-se, vivem em harmonia uns com os outros. Mas este não é o caso em Angola. Ontem os outros festejaram este dia de mortes, mas em Angola houve ainda mortes, houve prisões arbitrárias, houve violações dos direitos humanos, houve assassinatos de inocentes. Este fenômeno é semelhante à palavra de Deus no livro de Oséias 4:6, que diz, vulgo, meu povo padece
por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, também os rejeito como meus sacerdotes. Uma vez que vocês ignoraram a lei de Deus, eu também ignorarei seus filhos. Em outro termo, como vocês ignoraram o conhecimento e esqueceram a verdade, ou ignoraram de mesma forma a verdade, tornaram escravos do adversário, o diabo, Satanás, o Impelá. Porque muitos deslocaram das suas cidades até as salas de festas para apenas ouvir um discurso mal contado de 5 minutos que enaltece apenas um partido que na realidade nunca participou na luta armada iniciada em 15 de março de 1960 pela UPA-FNLA, a única força armada naquela época. O MPLA apoderou-se da história falsificada, ou falsificando-a, e tornando como o único ator, o único representante, o único libertador de Angola, cuja data do início da luta armada, de acordo com o Partido Comunista MPLA, em Angola, 4 de fevereiro de 1960, em contraditória com o 15 de maio de 1960. É para salientar que José Eduardo dos Santos, antes da sua morte, já foi convidado pelo governo português para ele esclarecer explicitamente, claramente, sem equívoco, a necessidade de reconhecer o 15 de maio de 1960 como verdadeira data do início da luta armada pela UPA-FNLA. A data em que, pela primeira vez, as tropas portuguesas ou colonialistas sofreram baixas importantes pela parte das tropas da UPA-FNLA, onde os portugueses, pela primeira vez, vão abandonar as fazendas, os campos, abandonar as aldeias com destino a Luanda. Porque estes ataques aconteceram não só no Kifangondo, mas em muitas zonas do norte de Angola, em 15 de maio de 1960, como data oficial. Infelizmente, pela ignorância, hoje muitos angolanos tornaram escravos de si próprios por terem rejeitado o conhecimento e a verdade histórica do nosso país e terem apoiado de forma cega o adversário do bem, o inimigo do bem e da verdade, o diabo do MPLA, que continua a incentivar a divisão no seio dos angolanos, ofuscar a realidade histórica e ter impedi-lo de ter o verdadeiro conhecimento
como todos os povos do mundo. O MPLA adotou a estratégia colonialista, porque ela é neocolonialista, uma estratégia que visava, entretanto, impedir o conhecimento, o verdadeiro conhecimento filosófico, tecnológico, científico ao angolano, a fim de confiná-lo no obscurantismo, no analfabetismo e na resignação, para que um dia não possa revoltar-se contra os seus detratores, ocupacionistas portugueses em Angola. Os angolanos ignorantes fluíram às salas de festas com o único objetivo de comer e beber, embriagar-se, como se tratasse do tempo colonial, onde comprar uma cerveja era como comprar um ouro. Finalmente, os angolanos do exterior hoje têm toda a ousadia, toda a liberdade e toda a independência de comer e beber em casa, como em todos os restaurantes europeus, americanos e através do mundo, sem quaisquer restrições que podem impedir que façam a sua vontade. Para um país, aliás, o que é realmente a independência para um país e para um povo? Para uma comunidade, para uma associação, para uma família, para uma equipa de futebol, para uma justiça, uma escola e qualquer outra estrutura. O que é realmente a independência para um país e para um povo? Para um país, uma nação ou uma comunidade, a independência é a aquisição de sua autonomia, essencialmente no campo político, bem como o facto de não estar submetido a outro poder. Ele tem seu próprio governo e administra livremente e independentemente a sua administração e o seu destino. Essa independência é essencialmente política, mas também vem em diferentes formas ser uma independência social, econômica, monetária, de justiça, de segurança, de expressão, de opinião, de cultura, de religião e de infraestruturas, etc. A independência, na sua própria etimologia do latim, in, despojado, e depender, pendurar ou não ser anexado. Em termos gerais, a independência significa a ausência de relações de causa e efeito, influência, coerção, coerção ou coordenação entre diferentes coisas ou eventos. A independência é também a recusa de qualquer sujeição, relação de dependência, pressão ou constrangimento. Exemplo, a independência de espírito e de opinião.
Em probabilidade ou em estatística, a independência qualifica eventos aleatórios que não têm influência uns sobre os outros. Para um país, uma nação ou uma comunidade, a independência é a aquisição de sua autonomia, essencialmente no campo político, bem como o facto de não estar submetido a outro poder. Ele tem seu próprio governo e administra a si mesmo. A adesão ou obtenção da independência africana ou das independências africanas custaram sacrifícios e vidas humanas, vidas de milhões de africanos, entre eles patriotas e nacionalistas que tinham muito a dar ou para dar aos seus países. Como vocês sabem, a independência às vezes envolve eventos violentos, guerra civil ou cessações, mas raramente um processo político negociado. Raramente. Este é, em todo caso, um momento particularmente importante na vida de uma nação. A data da independência de uma nação é muitas vezes a ocasião de uma celebração anual e, em alguns casos, do principal feriado nacional. A Bélgica e a França festejam este dia 11 de novembro como dia de comemoração de armistício da Primeira Guerra Mundial, assinado em 11 de novembro de 1918, em uma carroça parada da floresta de Compiègne, Oise. Após 4 anos de luta, este tratado põe fim aos combates reconhecidas como vitória dos aliados e a derrota dos alemães. Não só, mas todo belgo e todo francês tem a devida noção deste dia, porque é um dia histórico, mas inscrito pelo consenso nas histórias conjuntas e transmitida aos seus cidadãos de forma coerente e transparente. A noção de independência é difícil de usar para certas nações como a nossa, Angola, em particular para as mais antigas, que se formaram gradualmente por acréscimos sucessivos e assimilações cruzadas. A noção de independência aparece lá apenas tardiamente e lentamente, ao mesmo tempo que a ideia de nação. Portanto, no caso de Angola, é difícil que esta data torne uma data de festígio para todos os angolanos. Na teoria, sim, mas na prática, não, porque esta data foi subvertida. O facto de termos ainda um regime totalitário, um regime autoritário e ditatorial que impede, portanto, o progresso, que impede Angola de tornar um verdadeiro Estado democrático, livre e de direito, onde todos deveriam rever-se. Este não é o caso. Além da independência, nós conquistamos aquilo que chamamos
a paz militar, que esta paz nunca teve sucesso, nem significativo, porque até agora os angolanos continuam a viver o mais pior da história contemporânea. Hoje, nós ainda temos pessoas torturadas nas prisões, nós ainda temos inocentes presos, nós ainda temos a interdição, portanto, de manifestações, de expressão, de reuniões, etc. Quer dizer que ainda não somos um povo livre. E, conforme a etimologia da independência, o povo é autônomo, o povo é livre, o povo é soberano. Ele decide, ele elege livremente, escolhe os seus dirigentes e, portanto, tem o direito às consultas e participa ativamente na vida política da nação. Mas em Angola não é o caso. Nós ainda temos uma ditadura que portanto, frenética, que trava o desenvolvimento, que trava a participação do cidadão na vida política, que impede o conhecimento histórico do nosso país e que subjuga o angolano até aos nossos dias. Temos, por exemplo, os nossos irmãos que foram presos antes das eleições, que permanecem até hoje nas prisões. Refiro-me, entretanto, de Luther King e Tanassio Neto, que até agora nunca conheceram as suas liberdades, por simples razão de terem defendido o bem-estar de todos os angolanos. Esta bastou, portanto, foi suficiente para privar as liberdades de nossos irmãos, que mesmo após a reeleição das eleições, esses irmãos continuam presos. Não só, mas temos centenas de milhares de crianças do nosso país que continuam a sobreviver nos contentores de lixo. Morrem diariamente angolanos, subjugados, oprimidos, castigados, humilhados, que não tenham o direito de regozijar esta independência ou os 20 anos de paz militar assinado em 2002. Angola perdeu muitos de seus melhores filhos que tinham muito para dar, por simples razão da independência, da democratização deste país, e que até a data presente Angola continua como um Estado sob neocolonialismo do MPLA, sob o oscurantismo do MPLA, cujos povos são discriminados, são, portanto, recusados mesmo as liberdades e os seus direitos fundamentais. Portanto, nós não vimos a razão de festejarmos esta independência, porque ainda temos mortes, porque ainda temos assassinatos, ainda somos subjugados, humilhados, assassinados, presos de forma injusta. Então, esta é a nossa razão de não termos participado nesta data. Todo angolano convicto, todo patriota angolano que ama Angola e o seu povo
obviamente não pode participar nesta data que ocorreu ontem, que tornou a data do MPLA, a data em que o MPLA enaltece o seu partido, os seus efeitos, como o único representante e o único vencedor, e o resto são derrotados. E nós fizemos parte entre os derrotados, de acordo com o MPLA, subjugados, resignados, recusados de viver condignamente, recusados mesmo de viver no nosso próprio território. Hoje muitos emigramos-nos, muitos tornamos refugiados, apatriados, sem país, sem direito, sem liberdade. Por simples razão de termos um regime que priva a liberdade do povo, um regime ditatorial, autoritário, totalitário e que governa sozinho o país, que representa-se como o único representante de milhões de angolanos. Será que este país, os nossos velhos deram as suas vidas, sacrificaram as suas vidas, para que hoje continuemos como escravos do MPLA? Será que é esta Angola que combatemos todos? Será que é esta Angola que os nossos queridos sacrificaram as suas vidas, porque hoje continuamos a sofrer, continuamos a ser humilhados, continuamos a ser torturados, continuamos a ser presos políticos dentro do nosso país? Quais são esses angolanos que governam o país? De onde vieram? Que etnia pertence? Que região da Angola? Que língua nacional fala? Então, este é um apelo veemente a todos os angolanos, todos os patriotas angolanos, todos os angolanos convictos que amam Angola e o seu povo. Eu acho que não têm direito, não têm o prazer, a ousadia de festejar este dia, esta data, porque tornou data de mortes dos nossos entes queridos. Por isso, apelo a todos aqueles, de uma forma inconsciente ou consciente, participaram nestas festas ou nestes festivos, de refletir a verdadeira independência que nós continuamos a defender, continuamos a lutar, que unidos, só unidos, podemos conquistar a verdadeira independência, para que todos amanhã possamos nos rever e regozijar os frutos desta luta. Meus irmãos, minhas irmãs, lanço este apelo para que organizemos-nos, porque também é do nosso conhecimento que as eleições não podem afastar, portanto, o nosso inimigo. As eleições não podem libertar Angola. Só com uma iniciativa popular organizada, estruturada, juntos podemos, entretanto, conquistar esta liberdade e a verdadeira independência. Por isso, reflete, meus irmãos, a nova tecnologia e mostrou-nos
que somos capazes, mesmo sem as faculdades do MPLA, sem as universidades do MPLA, para que possamos estudar e reescrever a nossa própria história, a autêntica história de Angola, que foi ofuscada, falsificada e mal contada aos nossos filhos. Portanto, faço apelo a todos os angolanos de compreender a nossa preocupação. Todos os angolanos de estudarem a história, a verdadeira, autêntica história de Angola e conhecer realmente quem é o MPLA. Saber chamar todo animal pelo seu nome. Muito obrigado. Viva Angola, viva a liberdade, viva a verdadeira independência de Angola. Unidos, somos vencedores. Obrigado. Senhora Massunguna da Silva Pedro, radicado na Bélgica, junto à União Europeia. Muito obrigado. Força, unidade, coragem, tenacidade e determinação. Obrigado.